mundos são todos eles dependentes da mente. A gente não consegue nem... essa expressão ela também não é uma expressão muito precisa. Mundo dependente da mente. O mundo e a mente, eles são experiências idênticas. Quando a gente diz mundo, nós estamos referindo a coisas. Essas coisas, elas surgem como uma experiência nossa. Essa experiência é uma experiência inseparável de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Só que olhos, ouvidos, nariz, língua e tato também são mente. E constroem. Então, esses mundos todos são vaja. Vaja significa inseparáveis de nós. Mundos mágicos. Agora eu estou usando essa magia, eu estou construindo numa direção específica. Eu não estou, por exemplo, mais agora espantado que existe um processo de prisão em faixa 3. E também não estou espantado que eu posso me livrar dessa prisão. Nem estou espantado que a realidade inteira é mágica. Agora eu considero que isso está claro e começo a construir numa direção positiva. Começo a construir essas relações a partir de cada uma dessas sabedorias. Que aqui eu descrevi as duas primeiras. Faltam 3. Eu vou deixar uns minutos que a gente ainda tem para alguma pergunta que vocês tenham. Ainda sobre a questão das faixas, é possível a gente operar, porque quando eu estava explicando, a impressão que fica é que assim, faixa 1 e faixa 2 eu estou operando de modo usual, e na faixa 3 eu estou operando como praticante. Mas é possível, dentro da prática, nós como praticantes, operar na prática em faixa 1 e faixa 2? Como que isso acontece? Como que vai ser o controle de qualidade para identificar, para a gente identificar isso? Por exemplo, em faixa 1, é como os mestres realizados, eles vão operar nas 3 faixas. Só que eles vão operar de forma lúcida. Quando nós estamos dentro de uma mandala, é como se faixa 1 se tornasse uma dimensão lúcida. A gente não vai nem chamar de faixa 1, a gente vai chamar de mandala. Mas a naturalidade da mandala se aproxima da naturalidade que a gente se move em faixa 1. Se a gente olhar para as crianças se movem de forma completamente natural. Pode aprontar, assim, mas eles estão agindo de forma natural. Em faixa, quando nós estamos dentro das mandalas, nós também vamos agir de forma natural. Só que nós estamos agindo dentro de uma região de sabedoria. Então não há o obstáculo inerente à faixa 1, mas há a naturalidade de faixa 1. Agora, se eu não tenho ainda a mandala, existe um treinamento para a faixa 1 específico. Eu posso nem ter entendido faixa 2 nem faixa 3, mas eu tenho um treinamento de faixa 1, que é uma das formas de treinamento é disciplina. Outra forma é condicionamento positivo. Caminho do ouvinte? O caminho do ouvinte seria a regra. A faixa 1 seria assim: nós vamos treinar como as crianças tibetanas, de modo geral, eles começam o processo de aprendizagem por recitações. Eles recitam em grupos, durante muitas horas todos os dias. E daqui a pouco eles sabem tudo de cor. Ainda que eles não saibam nada do que tem ali dentro, eles estão aprendendo a recitar. Então, na medida que eles estão recitando, eles não estão aprontando outras coisas. Eles também estão preparando uma base que eles ainda não conseguem entender nada daquilo. Mas enquanto eles estão recitando, como eles vão guardar de memória, depois aquilo vai aparecer magicamente. Quando eles começam a entender, as memórias deles começam a aparecer de forma mágica. Eu acho que todo mundo recitou o hino nacional na escola. Aí tem um momento em que vocês começam a ouvir, as páginas passam. Aqui do lado.
um condicionamento. Estou produzindo um condicionamento. Isso não é propriamente liberação, mas é melhor, é um treinamento. A gente também pode treinar bons hábitos. Às vezes os pais, eles insistem, você se sente direito, você coma direito, você fala com a boca, não pode falar comendo, né? E você, assim, mastiga com a boca fechada, você lava a mão antes de comer. E aí tem não sei quantos hábitos, a gente vai insistindo, eles vão aprendendo uma série de coisas que vão ser úteis. Isso tudo é faixa 1. Aí dentro de faixa 1 pode ser assim, você observa os dias de lua cheia, você faça a prática desse tipo, você compra isso, compra aquilo. A gente vai fazendo, vai desenvolvendo esse hábito. É muito importante desenvolver hábitos positivos. Todo hábito é faixa 1. É a primeira forma de manifestar nossa prática. Ensinar pelas costas é na faixa 1 também? Uma outra dúvida que surgiu, assim, quando a gente está inserido num grupo, profissionalmente ou socialmente, onde todo mundo atua em faixa 2, e aquilo faz todo sentido do mundo naquele grupo. E aí a gente vem com uma visão querendo trabalhar em faixa 3 ali. Então a gente pode saber o que a gente quer fazer naquele grupo, mas aquele grupo não entende, não responde. Como que a gente poderia seguir nesse... É que, de modo geral, quem está em faixa 2, ele até pode responder faixa 3. Quem está em faixa 2 não tem uma aversão à faixa 3. O problema seria assim, quem está em faixa 2 pode ter aversão a outras visões de faixa 2. Mas faixa 3, por exemplo, as pessoas sentem que tem que ou fazer pós-graduação, ou cumprir horário, ou alguma coisa. Como é que a gente introduz faixa 3? A gente pergunta como é que você se sente levantando tão cedo de manhã, como é que você consegue fazer isso? Está falando faixa 3. Mas não está dizendo, não levante de manhã. Está perguntando como é que a pessoa se sente. Porque faixa 3 é quando a pessoa começa a olhar o seu mundo interno. Da onde você tira a força para fazer tudo isso funcionar desse modo? Se a gente quiser olhar a nossa vida, como é que você conseguiu trabalhar tantos anos nessa condição tão difícil? De onde é que veio energia para você fazer isso funcionar assim? Isso é faixa 3. De modo geral, quando alguém pergunta isso para nós, ou acessa isso para nós, isso é muito interessante. Assim, porque são dimensões que a gente nunca avalia direito, não tem tempo. É como se fosse um grande amigo que pergunta essas coisas mais profundas assim, de nós. Você tem essa mesma energia de trabalho todo dia, você consegue ter a regularidade disso. Uma coisa assim. A gente não está dizendo, não mantenha a regularidade, faça outra coisa. A gente não está dizendo isso. Dizendo, você é um bobo, você deveria fazer uma outra coisa. Não está dizendo isso. A gente está olhando esse ponto. A gente olha de forma genuína. Por quê? Porque não importa o que a pessoa esteja fazendo, ela sempre está usando uma dimensão livre para construir um tipo de realidade. Então, o fato de que a pessoa está construindo um tipo de realidade a partir de uma dimensão livre, isso em si mesmo é o suficiente. Se a gente quiser que ela entre no dado. Se você tirar ela do que ela está fazendo, a gente ajuda a elucidar o mecanismo pelo qual toda aquela realidade aparece e se sustenta. Isso é o suficiente. Então essa abordagem é a abordagem de meditação. E se a pessoa começa a entender como é que as realidades surgem, como é que não, ela também vai se libertar porque ela precisa se libertar e vai se conectar com o que ela precisa se conectar. Então lentamente a pessoa começa a andar de fato. É mais difícil a gente dizer, você deveria reduzir um pouco o seu trabalho e meditar um pouco. Então, esses conceitos são sempre difíceis. Eles são todos em faixa 2. Se uma pessoa tem 92 anos, a energia dela já está acabando. Como seria a pergunta?
Mas como seria a pergunta para ela entrar nesse mundo interno? Eu acho que você pode notar como é que você viveu até essa idade, né? A gente pode começar assim, procurar olhar para dentro, né? E você tem planos para o futuro? Às vezes as pessoas têm. Como é que você, se você não tem plano para o futuro, como é que você consegue movimentar essa energia que está brilhando no seu olho? Você tem amor no coração? Essas são coisas que as pessoas não gostam de poder falar. Você sempre teve amor no seu coração? Tudo isso é dimensão interna. A gente não está perguntando o que faz, o que não faz, o que fez, o que não fez. Aí ele está olhando esse aspecto. Aí a pessoa começa a operar numa outra faixa, que é a 3. Se a pessoa sai da faixa 2 e vai para a faixa 3 não morre. Faixa 2 todo mundo morre. Faixa 3 ninguém morre. Porque a operação da mente, ela segue mesmo. A pessoa morre, essa operação da mente é como um sonho, ela segue. E a pessoa tem um instrumento muito importante que é a observação. Observação dessas estruturas. Isso pode ser muito útil em outras vidas. O samsara vem do olhar do observador, porque está aprendido que o olhar do observador muda as bolhas e a realidade. Dentro de um samsara já presente. Minha pergunta é, se não tivesse observador, o samsara surge de onde? De onde ele vem? O samsara ele é coemergente. Se não tivesse seres, se não há mente, aí não há samsara. Mas as coisas todas, elas são... A gente não pode falar que elas existam fora, a gente não consegue apontar fora. Se a gente vai olhando de forma mais e mais detalhada, as coisas sempre são coemergentes. Mesmo o universo, a gente pensa assim, Big Bang, alguma coisa, né? Mas em outros tempos a gente pensa outras coisas do universo. Então esse universo do Big Bang também é como nós estamos construindo a nossa realidade agora. Ainda assim, mesmo que é um processo cognitivo, ele não é um processo como a gente sente. É um processo cognitivo. Né? Nós sentimos um céu azul acima de nós. Nós sentimos que o sol se levanta a leste e se põe a oeste. Mas o sol não se levanta e não se põe. Então tudo isso é uma experiência da mente. A gente não consegue localizar aquilo que não seja um sentido muito amplo nessa experiência coemergente. Tá certo que a gente pode conceber, a gente pode criar vamos dizer assim, uma construção que a gente imagina que é do lado de fora. Mas isso é uma construção também. E a gente vê que essa construção do lado de fora muda o tempo todo. Você tem seu de direito, sim, mas por exemplo, a faixa 3 tem alguma relação com a terceiro giro da roda do Dharma? E se tiver, como que eu posso utilizar isso para a sabedoria da vontade? Eu diria assim que, em princípio, a faixa 3 está presente em todas as abordagens. Porque se não tiver na mente do praticante na abordagem de primeira volta do Dharma, ela no mínimo está na mente do Buda quando ele formula a primeira volta do Dharma. Agora, com certeza, na segunda volta do Dharma fica presente, porque a compreensão da vacuidade, né, ela já inclui isso. E a faixa 3. A terceira volta do Dharma é a naturalidade do surgimento das realidades. E com certeza ela tem. Mas eu diria que em faixa 1, aliás, a faixa 3 ela está na primeira volta do Dharma, porque na primeira volta do Dharma também já vai falar da mente. A gente não tem a abrangência toda, né? Mas a gente acredita, por exemplo, que eu posso fazer o bem e não fazer o mal. Então, como é que eu vou evitar o
mal é fazer o bem. Tem alguma coisa dentro de mim que eu já movimento. Então, eu estou acessando o mundo interno. A primeira volta do Dharma nasce em você escape do mal e se aproxime do que é bom externo. Mas você internamente se move em direção ao que é bom e não faça o que é mal. Então a gente já fala do mundo interno. Lama, uma pergunta. Eu queria entender, saber como prevenir um certo sentimento de arrogância de praticante em relação aos demais, quando a gente está interagindo, né, na sociedade, e sei lá, está no trabalho, na família, e eu acho que é muito comum para muitos praticantes, quando estão estudando o Dharma, começar, não, mas ninguém está entendendo nada, eu estou entendendo porque eu estudo o Dharma, né? E muitas vezes eu vejo que pode ser um equívoco nosso também, né? Queria saber como prevenir a arrogância do praticante em relação aos que não estão no Dharma, né? E como isso se relaciona com a primeira sabedoria do espelho também. Se vocês olhem as duas primeiras sabedorias que a gente fizeram aqui, nenhuma delas tem um personagem. Na sabedoria do espelho, nós estamos olhando a outra pessoa. Então, nós não estamos pensando, eu me comparando com ele. Nós estamos genuinamente tentando entender como é que a coemergência surge, como que a realidade do outro está brotando. E na sabedoria da igualdade, eu tenho um interesse genuíno pelo outro. Agora, em qualquer uma das duas brota compaixão, não está brotando a gente nem se coloca, a gente não tem um lugar para se comparar. A gente está olhando o outro. E agora, quando a gente olha o outro, a compaixão não é alguma coisa que a gente considera o outro inferior. Ela não é pena, não é dó, não é misericórdia. É alguma coisa como uma compreensão de que o outro tem uma natureza ampla, mas ele não está vendo. Tem uma imagem também que é usada, que a imagem é a seguinte: a gente vê que o outro é um mendigo, mas ele tem na roupa dele uma joia de um grande valor que ele não sabe que tem. Então, na verdade, ele não é um mendigo, mas ele tem o desconhecimento disso. E aí o nosso papel é ajudar ele a reconhecer isso que ele tem. Então o destino dele não é um destino de carência, mas é uma condição livre. Mas pode surgir. Se surgir essa arrogância, isso é chamado materialismo espiritual. A nossa prática, ela pode envolver uma aspiração autocentrada. É como se nós aspirássemos chegar a um certo ponto com uma identidade que vai crescendo, com uma formação. Depois de uma formação, os outros ficam melhores. Mas aí tem uma identidade que está melhorando. Então aqui a gente não está fazendo isso. Se a gente tiver uma aspiração desse tipo, nós vamos ter várias frustrações. Aí as frustrações também, elas vão nos ensinar. Ainda assim, eu sempre acho perigoso ter frustração, porque pode nos afastar do Dharma. Por um tempo. Eu prefiro que não tenha frustração, que funcione, que a pessoa tenha mais velocidade, não embarque numa coisa assim. Não, vamos supor um praticante seja iniciante, ele não tenha toda a compreensão das deidades, né, como está sendo explicado aqui. O fato desse praticante, no ato de fé, tomar algumas das deidades como uma prática de Guru Yoga, isso vai possibilitar um avanço dele no caminho, mesmo que ele não tenha consciência plena disso? Eu acredito que sim. Mas é muito importante quando a pessoa faz isso, que ela tenha uma Guru Yoga muito boa com algum mestre que se manifesta em corpo físico.
para prevenir alguma confusão. Assim. Porque quando a pessoa começa a invocar, coisas começam a acontecer. Né? E se a pessoa não tem uma compreensão, ela mistura sua mente com tudo. E aí tem um momento que a pessoa pode ficar confusa. A gente pode se aprisionar na lucidez? A lucidez não conduz à prisão, mas a gente pode se enganar contra a lucidez. O senhor falou que quando a gente chega na faixa 3, tal, a gente pode se aprisionar no mundo interno. Mas também a gente pode se livrar dela. Nunca tinha pensado assim, que a faixa 3 poderia aprisionar. Porque a faixa 3, em princípio, é um caminho de lucidez. Né? Eu acho que não tem propriamente esse risco, assim, sabe? Porque quando nós vamos avançando na compreensão do mundo interno, a gente vai reconhecendo faixa 1 e faixa 2 nas suas limitações. Né? E a gente vai aprendendo, vai reconhecendo as pessoas operando ali dentro, nós mesmos. Então é uma lucidez que não vai produzir nem rejeição do mundo. Ela não vai produzir um isolamento. O que pode produzir um isolamento é o caminho do ouvinte. Ou seja, a pessoa tem uma aspiração de se isolar, ir para algum lugar se isolar. Mas esse isolamento, como por exemplo os Sravaks e Pratyekabuddhas, né, ele não é um processo onde a gente esteja usando de fato faixa 3. A gente, ainda que esteja operando com a mente, né, nós estamos treinando a mente, colocando ela num lugar estreito. A gente não está olhando amplamente e reconhecendo como que a coemergência surge, como que há essa relação do mundo interno com o mundo externo. Nós estamos limitando o acesso ao mundo externo e mergulhando dentro de uma coisa estreita. Isso é que seria um obstáculo, que eu posso ficar preso dentro de uma bolha estreita, não querendo ver o restante das manifestações, que também são da própria mente. Mas aí faixa 3 me habilita a olhar, não só a prática, como o mundo todo, em todas as direções. Então, em princípio, não teria uma razão para isso, produzir um aprisionamento. Não. Às vezes parece que a faixa 3 é um pouco economicamente problemática. Economicamente no mundo? Como dizer? Não, porque está tudo supostamente operando em faixa 2, né? Todo mundo querendo ganhar o tempo todo, competir, passar por cima do outro, ganhar mais que o outro, superar o outro. E na faixa 3 a gente sai um pouco do jogo e vê o jogo acontecendo, né? Isso parece que às vezes tira a energia de estar cego e sair para chutar a bola com toda... por que eu vou fazer isso? Vou ganhar mesmo. Então vamos continuar envolvido no mundo. Mas aí permite, vamos supor assim, se a pessoa souber atuar muito bem em faixa 3, ela vai ter compaixão dos outros. Ela é perfeita para psicólogo, médico, eventualmente advogado. O advogado vai surgir como alguém que vai naturalmente tecer acordos, vai facilitar uma compreensão da mente do outro é uma boa coisa. Além do mais, a pessoa pode surgir quase em qualquer mundo. Porque ele é capaz de assumir a forma dos mundos variados de seres. Se não traz muito dinheiro, pelo menos é divertido. Hoje já há estudos, eu conheço mais de 130 deles, estudos empíricos conduzidos em universidades de renome, que mostram que nos negócios operar em faixa 3 é melhor do que operar em faixa 2.
não. Desculpa, outra coisa que surgiu aqui é que, por exemplo, se a gente começa a atuar com essas sabedorias que o senhor explicou, se não é possível alguém que está na faixa 12 ver ela como fragilidade dentro desse mundo econômico, de negócio, e abusar. Abusar já não dá. Abusar ao contrário. Porque quem está em faixa 2 é mais ou menos o toureiro e o touro. Faixa 2 é o touro. Faixa 2. Não tem graça. O faixa 2 ele não tem flexibilidade, ele está se imaginando super forte. 4 patas, cheio de músculo, 2 bancos, o outro não tem nada disso. Quer dizer, aquele que tira e bate contra uma árvore. O touro perde sempre. Uma ou outra sessão. O toureiro está meio bobeando. O toureiro se perdeu em faixa 2. Qual é a habilidade do toureiro? Flexibilidade. Ele até água contra a água. Ele não operou bem em 3, por isso que ele levou uma ficha. 2,5. É assim, então, por exemplo, uma mente flexível é muito mais ampla. Mano, quando duas pessoas se olham, é duas com emergência no operando? Isso. Quando surge uma única com emergência, é uma boa tela. É assim, um se move e o outro. É muito magnético assim, o fato de que quando a pessoa se move numa direção, o outro também tem aquele impulso. Vocês imaginem, alguém em faixa 3 vai namorar muito melhor. Dá os detalhes aí. Aí o outro tem um concorrente que cumpriu os deveres. Faixa 2 com louvor. Faixa 2 com louvor, faz tudo direitinho. Dá nem pra começar. Sem chance. Malandragem zero. Então a faixa 3 tem essa capacidade de entender a mente do outro. Vocês olhem, por exemplo, como é que funciona o treinamento de animais. Assim. Faixa 3. Os animais não têm nenhuma chance. Eles vão saltitar em 2 patinhas, vão pular por dentro de água de fogo, eles vão fazer qualquer coisa. Ele está entendendo o que está acontecendo. O animal não está entendendo. E ele acha que está levando vantagem. Está ganhando um pedacinho de salsicha no final. Aí vocês olhem também, por exemplo, já as relações de trabalho. Salsicha no final. Faixa 2 explora a faixa 1, faixa 3 explora a faixa 2. Não precisa, né? Isso pressupõe que faixa 3 tem que interessar a gente na relação do outro grupo. Faixa 2. É que se eles estão dentro do mundo competitivo, quem entende a mente do outro leva vantagem. Mas se a gente tirar isso, né? Por exemplo, se a pessoa está dentro do mundo competitivo com faixa 3, ele também está perdendo tempo. E na verdade está dentro de um semideuses ou alguma coisa assim. A melhor forma de faixa 3 é dentro do Dharma mesmo, né? Onde a pessoa está entendendo aquilo, mas ela está gerando compaixão, está operando desse mundo. Mas, por exemplo, se as pessoas entendem
elas compreendem o mundo interno, sabem como que as coisas acontecem, elas dominam propaganda, porque é muito comum. Hoje eu estava vendo uma charge de jornal, tinha um adulto com o nariz muito comprido, um chapéuzinho bem Pinóquio. Mas o Pinóquio, depois que cresceu, foi trabalhar em propaganda eleitoral. Ele é ator de propaganda eleitoral. Ele mente, ou seja, na verdade ele está criando a realidade. Está criando a realidade. Nós estamos criando a realidade. Mas ali é uma faixa 3, ele entende o que os outros querem ouvir. São os marqueteiros de propaganda eleitoral. Ele entende o que o outro quer ouvir. Eles fazem um estatístico sobre a mente do outro. O que em geral as pessoas querem ouvir. Ele vai falar aquilo que o outro quer ouvir. Por isso que as campanhas são todas iguais, parece. Não. Tem outras coisas mais sutis que tá falando. E tem um canal também, provavelmente vocês conhecem, mas é o Al Jazeera, que é um canal árabe, né? Muito interessante. Eu acho que atualmente é o lugar mais lúcido assim, que eu estou vendo. É muito legal. É bem interessante. Aí eles dizendo, os extremistas, eles são aliados. Por exemplo, o extremismo no Ocidente estimula o extremismo islâmico. O extremismo islâmico estimula o extremismo no Ocidente. Quais são os inimigos principais? Não são os islâmicos dos ocidentais. A luta de poder se dá dentro dos Estados Unidos e entre os islâmicos entre si. Então, os islâmicos lutando entre si, eles precisam do extremismo ocidental para eles surgirem como uma defesa. E a direita americana precisa do extremismo árabe para surgir como uma prioridade. Então, enquanto eles se alimentam para vencer os próprios pares. É como um tempo atrás a noção de guerra nuclear forçava as pessoas a se juntarem aos governos autoritários. Assim, então o inimigo externo ajudava. Agora tem essa noção do extremismo. Aí o Al Jazeera mesmo mostrando o surgimento dessa comoção, é exagerado, não faz sentido. E dentro daquelas populações que vão, vamos dizer, protestando contra os ocidentais, surge um número muito pequeno de pessoas que então atira contra a população, faz alguma coisa translocada e produz, então, muito mais comoção. Então, aí são, por exemplo, eles mostrando como tem várias organizações internacionais, assim, atuando em vários países, produzindo esse tipo de resultado. Eles estão aliados. Aí eles dizendo, agora olhem, por exemplo, os israelenses, produzindo atenção, eles vão sempre produzindo uma coisa extrema, que insufla os outros extremistas. Isso é a luta para o poder dentro de Israel também. Então hoje vocês olham, todos os partidos israelenses são todos quase de extrema direita. O Partido Trabalhista também adotou essas posturas, parecida com o Obama agora. O Obama também virou alguém atacando os outros. Por quê? Porque é como se ele tivesse que fazer o que a média da população aspira. É um processo interessante. Isso é uma análise sutil, uma análise interessante. Isso também é campanha eleitoral. Então, nesse momento, se a gente promove o extremismo, a gente favorece, dentro das eleições, candidaturas associadas a essa postura. E o Obama agora criticou o Brasil de forma dura, né? Tudo despropositado, mas dentro de uma campanha eleitoral tinha que ter. Ele está acenando com a direita americana. O que é o chamado orgulho Vajra? Orgulho Vajra? Quando a gente acha que o seu orgulho... Na verdade, mas o orgulho Vajra é a compreensão de que o samsara é samsara. Ele não tem solidez. Quando a gente compreende a natureza Vajra, surge
o orgulho vário. Ou seja, o samsara, ele é alguma coisa ilusória, ele não tem substancialidade. E a natureza primordial é a base de tudo. Então, não há como ultrapassar essa noção da natureza primordial. Porque tudo que é construído tem a natureza vária, ou seja, tem a natureza de vacuidade. Não tem substancialidade. É como um avô vendo os netos jogando futebol com os amigos. Aquilo não tem muita importância, o resultado do jogo. Mas as crianças, os jovens, eletrizados por aquilo. Mas o avô, ele olha e vê o aspecto ilusório daquilo tudo. Não tem substancialidade. Uma prática assim, da cor amarela seria você olhar as outras pessoas com o olhar de mãe, sem apego, mas para trazer benefício? Seria isso? Mais ou menos. Essa é uma forma. Olhar com o olhar de Bodhisattva. Olhar com o olhar da casa em chamas. Mas aí vê qualidade no outro. Não só ver os obstáculos, mas ver qualidade no outro e se alegrar com aquelas qualidades. É do mesmo modo que na sabedoria do espelho vai surgir compaixão, amor, alegria e equanimidade. Vai surgir como decorrência dessa compreensão. A felicidade ela está ligada ao lume, à energia. Quando o nosso olho brilha, então isso produz essa experiência. A felicidade ela está ligada a essa dimensão. Então, quando nós estamos, por exemplo, meditando tranquilos dentro de uma mandala, com o olho brilhando, isso é uma condição de felicidade. Mas dentro do mundo, a felicidade ela produz esse olho que brilha, mas isso é muito rápido. Porque é um brilho que depende de coisas que estão flutuando. Né? E quando aparece, ele desaparece. Mesmo com as crianças, se vocês dão um presente para eles, não dura muito tempo a felicidade deles. É um pouco frustrante. E quanto mais caro o presente, maior o problema para as crianças. Os pais vão cuidar daquilo, se incomodar com aquilo. Lama, como nós, como pais, mães, profissionais de saúde, amigos, poderemos ajudar uma pessoa que pegou o caminho equivocado a transitar para outras paisagens? No Sutra do Lótus, o senhor colocou a questão dos meios hábeis que aquele pai usou para ser ouvido, né? Através de uma fala que tocou os filhos, de certa forma, motivou para que saísse. Né? Como nós, assim, profissionais de ajuda, poderemos ajudar nesse trânsito de alguém, houve o exemplo do assaltante, ou drogado, né? Alguém que está num caminho equivocado. E a nossa prática, em termos da sabedoria do espelho, poderia ajudar a outra pessoa? Ou não? Ajudar a sua nossa? Eu sugiro assim, as 5 sabedorias, direto, né? Uma por uma. Agora, tem uma dimensão muito importante que é a gente dar nascimento para o outro, né? Porque do mesmo modo que o outro não vê um outro caminho, pode ser que a gente também não veja um outro caminho para ele. Se a gente não vê um caminho, a nossa capacidade de ajudar é super limitada. Às vezes a gente vê que o caminho que o outro está seguindo, ele não funciona, mas
a gente se dedica a provar para ele que aquele caminho não funciona. Mas a gente não consegue dar nascimento a ele dentro de uma outra circunstância onde parece que então aquilo funciona. E se a gente conseguir furar esse bloqueio de ver a vida do outro limitada ao que ele está fazendo e a infelicidade que ele está vivendo, a gente consegue ultrapassar com a nossa visão isso, boa parte do problema já está resolvido. É como, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem uma doença, né? Uma doença que ela pensa em curável. Aí todos os médicos ao redor também pensam que é incurável. Mas tem um médico que sabe como curar aquilo. Então tem uma boa chance de ele terminar encontrando esse médico. Ele vai perguntar aqui, vai perguntar ali, vai perguntar aqui. Ele aspira ou tem amigos que também procuram. Né? De repente um diz, eu sei como. Aí aquilo pode acontecer. Agora, se ninguém souber como sair, ninguém tiver uma ideia sobre como ele pode sair, é muito difícil que ele saia. Então, o nosso maior desafio é a gente mesmo encontrar uma visão de saída para o outro. É muito comum as mães se ocuparem a provar que os filhos estão equivocados. Muito comum. Às vezes a gente tem hábitos disso. A gente precisa encontrar uma saída para alguma coisa, a gente não encontra uma saída, a gente só encontra os obstáculos. Tem pessoas que têm essa habilidade, né? Elas só falam dos obstáculos. Mesmo em relação ao filho, esse menino já tinha isso, já aconteceu isso. Certeza que era problema, porque o pai dele também já quando ele era pequenininho, ele já pegava os tudo de Ele tomava xarope, já queria 3. A gente vai encontrar muitas razões pela qual ele está nessa desgraça. E assim, eu digo para ele, saia da desgraça, ele não sai. Mas ele pelo menos não ouvisse. Mas é como se a gente não tivesse também uma saída. Falta sabedoria do espelho, entender como é que ele está enroscado, como é que a energia dele está operando, como é que a mente dele está operando. E dentro daquele quadro, a gente vê o que poderia ser, o que vai acontecer. Agora, tem meios hábeis que são de outros tipos também, que não precisam ter uma saída formal. Entre eles, esse método de ensinar pelas costas. Então a gente vai se movimentando, daqui a pouco o outro segue. Esse é um processo também, por exemplo, a base da oração para os mortos, ele está ligado a isso. Então, nós visualizamos o outro viver a experiência do morrer e a gente conduz a mente, ou seja, a gente pensa como fazer. Aí a gente pensa várias vezes como fazer. É como se então a gente abrisse o caminho para o outro também poder pensar. Para ele poder conduzir a mente naquela direção. É como se houvesse uma inseparatividade nisso tudo. Agora, no mínimo, não duvidar que em algum momento, por alguma coisa imponderável, ele possa mudar e andar em outra direção. No mínimo isso. Mas às vezes também é sempre importante conhecer as várias formas de ação. Por exemplo, a gente tem a ação tranquilizadora, que tranquiliza o outro, ação incrementadora, onde promove coisas positivas, tem a ação de poder, que é a transformação da mente do outro pelo exemplo, pela nossa presença, pelas costas. E a ação hierárquica, onde a gente tranca coisas. Tem a coragem de obstaculizar, sem hostilizar, sem destruir o outro. A gente obstaculiza. Pode chamar o outro e dizer, olha, eu te amo, nós temos essa conexão, mas eu não vou ajudar isso, não só não vou ajudar, eu vou bloquear em toda a medida que eu puder. Mas eu não sou contra você, sou a favor de você, mas eu não vou poder permitir isso.
isso é ação ligada. Quando o outro fazer uma coisa negativa, a gente não precisa concordar, não precisa tranquilizar o outro, ou acalmar o outro. A gente pode trancar o outro. Eu já tive algumas vezes experiência desse tipo. Agora me ocorreu essa lá em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, quando o Thiago Rinpoche se instalou no Gompa, lá em Três Coroas. De repente eles resolveram colocar o lixo da cidade do lado, a cerca e o lixão da cidade. Aquilo fez parte de um movimento de resistência ao surgimento de uma comunidade budista no local. Teve várias etapas esse movimento. As outras etapas também elas foram superadas paulatinamente. Mas essa etapa foi uma etapa importante. Assim. O prefeito era uma pessoa que eu conhecia, eu vivia naquela região há mais tempo. O Thiago Rinpoche chegou lá, eu aqui mostrei para ele aquelas terras. Foi um amigo meu que vendeu para ele as terras. Eu ajudei aqui desde o início. Aí, eu passando na estrada, estradas municipais estreitinhas, assim, né? Passou um carro e outro assim. Aí um outro amigo me disse, olha, a prefeitura comprou e já vão botar o lixo. Naquele mesmo movimento foi até a prefeitura. Cidade pequena, eu era amigo do prefeito, sentei na frente dele. Eu digo, vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo isso. Nós temos uma multa diária porque nós temos um lixão. Então nós estamos precisando deslocar isso para outra área e fazer um tratamento. Já temos um plano aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, então tudo ok, já temos as linhas de financiamento, já temos as verbas, as obras já começaram. Nós já vamos na próxima semana começar a botar o lixo. Eu falei para eles, bom, melhor procurar um outro lugar. Por quê? A coisa mais importante do município é o centro budista. O lugar vai ficar um lugar de referência, um lugar internacional. Agora vocês vão botar o lixo aqui, mas a gente vai ter que tirar. Então nós já nem colocamos. Isso aqui não é lugar do lixo. Uma cidade que se propõe a ser visível como uma cidade ecológica, verde. Vocês vão pegar a coisa mais bonita da cidade e vão botar o lixo do lado. É certo que vão ter que mudar. Vai ter que ir para um outro lugar. Mais adiante. Você vai mais adiante, vai agora. Eu não vou nem colocar. Ele disse, nós não temos outro lugar para colocar. Não tem outro lugar. Além do mais, o planejamento já está feito, a verba já está, as obras já começaram, nós vamos botar o lixo. Eu digo, olha, a gente se conhece há um tempo, né? Eu não tenho nenhum tipo de hostilidade, eu entendo a sua posição. Mas do meu lado, eu não posso aceitar. Por quê? Porque isso vai ser uma coisa completamente equivocada. Eu também não tenho como chegar para o Thiago do Rinpoche e dizer, Rinpoche, notícias. Assim, eles vão botar o lixão aqui. Né? Aí quando a gente perfurar a água para captação de água, provável que a gente vai encontrar alguma coisa aqui dentro do lixão. Né? Tudo bem? Não tem como. Aí ele tentou me provar que não ia causar nenhuma contaminação, nem mosca, nem cheiro, nem chorume penetrando pela sua freática, nada. Tudo normal. Aí ele trouxe os técnicos para falar comigo. Aí eu digo, olha, se a indústria nuclear não tem 100%, o lixão vai ter que sem chance. Aí eu fui falar várias vezes com ele. Uma outra vez eu fui lá e disse, olha, várias vezes assim, 2 dias. Se vocês fizerem isso, eu não tenho nenhum tipo de... Não vai ser por hostilidade, mas o senhor vai receber uma quantidade enorme de cartas aqui. Porque
que eu vou agora escrever para todos os amigos, pedir que eles escrevam para vocês e digam, não coloquem o lixo do lado do centro bonito. Você vai receber cartas de Brasília, de várias capitais, de vários lugares, pessoas de todo lado vão escrever para você pedindo isso. O que vai acontecer? Vai ter que trocar o local. Melhor não botar aí. Aí ele diz, então arruma um outro lugar. Arruma um outro lugar. Aquilo foi rápido. Vários amigos que eu tinha por ali, né? E logo em seguida tinha outro lugar. No mesmo dia. Eu fui visitar os outros lugares. Para mim estava perfeito aqui, estava vários quilômetros. Eles acharam que não era muito bom, que subia morro desse morro. Para o caminhão aquilo ficava ruim. Mas eles arrumaram um outro lugar depois, compraram e resolveu. Então isso é ação irada. Passou 3, 4 anos, eu recebi uma ligação do compra. Não, nós estamos precisando da sua ajuda. Eles querem botar um CTG naquele terreno. Aquilo foi bonito. Nós, na prefeitura de nós, sentados em roda, os gaúchos com a faca, barrigão, com o chimarrão. Nós queremos botar aqui no CTG, na época de eleições, assim, pouco antes. Ia ser um local de rodeio. Alto-falante, a faca correu. Ali nós temos um local de retiro, você tem silêncio. Retiros longos, ali está um tempo. Isso é uma questão de isolamento. Eu acho. Aí o pessoal do MTG, né, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Todas as letras maiúsculas. O pessoal do MTG dizendo, não, porque nós protegemos a família, os jovens aqui, eles não se drogam, aqui é coisa família mesmo, isso aqui é a base da sociedade. Eu fico feliz, eu sou realmente importante. Só que o zoneamento não é muito bom. Eu acho melhor colocar o CTG junto com a canoagem, lá embaixo, assim. E deixar a parte de cima, botar um hospital, uma clínica, uma reserva ecológica, alguma coisa ali. Por quê? Porque ali é um local de cura, um local de equilíbrio, um local de tranquilidade. Mas nós vamos botar agora o local de ruído com alto-falante ali do lado. Aí, não, aqui a gente precisava antes da eleição. Uma coisa rápida agora, depois a gente muda. Depois vai mudar, então já vamos fazer num outro lugar. Aí os gaúchos todos concordaram. A gente tomou mais umas colheres, nós nos despedimos, nunca mais teve essa história. Assim, Deus prefeito. Tinha sido reeleito. Tinha sido reeleito, perdeu o mandato e no outro ele voltou. Nosso amigo, em todas as festas de início de ano tibetano, ele está lá. Lama, ¿qué partido? ¿Cómo? ¿De qué partido? Aqui antes das eleições eu não me lembro. Mas eu não me lembro mesmo. Não tem muita diferença. Ele tinha sido motorista de táxi, ele não era industrial, ele era uma pessoa do povo. Assim. Mas quando o Tiago Rinpoche chegou lá, houve uma comoção. Eles publicaram no jornal, assim, as igrejas cristãs, exceto a católica, eles se pronunciaram oficialmente contra. Aquilo foi uma outra coisa que a gente teve que desarticular essa aflição. Assim. Nós também tivemos problema de ferro. O templo estava já com a cobertura quase completa, eles embargaram a obra. E nós perdemos toda a madeira. Naturalmente, como a gente tem Guru Rinpoche por trás, né, ficou muito melhor. Tudo em concreto, pronto, virou uma outra coisa. Ele estava construindo um galpãozão crioulo. O Guru Rinpoche não gostou. Uma coisa bem melhor.
pagar. Já que vai ter que trocar, já faz concreto. Vai trocar todas as madeiras, vamos trocar tudo que está ali. Isso aqui para nós parece impossível pagar obras, né? Que parece muito caro, muito dinheiro, parece impossível. Assim. A gente foi e a sangue do Brasil inteiro contribuiu. A gente ficou parado, acho que uns 4 anos, até poder retomar a obra. E conseguimos fazer um contrato muito interessante. Né? A gente pensa, as pessoas do mundo empresarial, elas são assim, né? Elas são flexíveis. Aí, fazer um contrato de construção do prédio. Eles foram lá na minha casa, lá, chegou os gestores. Né? A pessoa tem que tanto de valor mensal, de tanto de agora, não posso prometer isso, porque eu vou prometer um valor mensal. Se não fosse budista, ainda prometia. Ninguém permanece, eu vou dizer que eu vou pagar aquilo e daí se não dá, como é que é? Eu tenho que assinar um contrato que eu não tenho isso. E aí, como eu assino um contrato que não tem uma prestação fixa? Dá, claro que dá. Por quê? Porque as obras seguem de acordo com o que é pago. Aí eles estavam em faixa 3, eles deram um jeito. Funcionou. E a gente pagou até o fim. Então tem esse movimento. Assim. Mas a ação irada não é uma ação contra o outro. A ação irada é uma ação a favor do outro. Eu acho que o prefeito deve ter ficado bem feliz que não instalou o lixão e que não instalou o CTG. Certeza. Imagina. A gente tem que mudar aquilo tudo depois. Mas a gente já tinha levado um pouco de lixo. Eu mostrei, olha aqui, olha a estrada. Já olha a estrada, o que aconteceu. O caminhão vai subindo e vai cair no lixo. Olha o que vai acontecer aqui. Da paz, da compaixão, sua santidade Dalai-Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos sejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. Chosurino Cheta Minsa Suncha Parpero Jucho Sunawada